Muito bem, boa noite. Quinta-feira, dia 13 de agosto. Vamos falar do mercado financeiro nesse fechamento. São 8 horas, então não tem mais nada a acontecer. Nós somos a Allianz Sociedade Médica, a única sociedade médica focada em remunerar nosso próximo dinheiro. A gente fala que nosso dinheiro trabalha para nós mesmos. Durante o ano de 2019 e 2020, tivemos aí na nossa carteira principal um rendimento de 109%, que a gente vai falar daqui a pouco. Esse ano estamos já desenvolvendo carteiras. Uma das nossas carteiras é a carteira de Small Caps. Nós conversamos à tarde. Ela estava por volta de 2% lá pelo meio-dia. Vamos falar então. Nós estamos em todas as redes sociais. Então, Allianz Sociedade Médica. Caso você queira nos contactar, Instagram, Facebook, né, todas. E se por acaso quiser entrar em contato através do telefone, para o grupo que nós temos de comunicação interna no WhatsApp e no Telegram, o telefone é 11 95 135 6262. 11 95 135 6262. Vamos falar então da Bovespa de hoje, que fechou em queda absurda, com a agenda carregada de balanços, né? A Bovespa fechou em queda nesta quinta-feira, com as ações da BRF, que puxaram essa queda, quase 8%, com uma agenda cheia, e a Via Varejo teve destaque positivos. Os investidores seguiram atentos a Brasília, principalmente após o presidente Jair Bolsonaro afirmar na véspera que o governo respeita o teto dos gastos e quer a responsabilidade fiscal, o que era uma promessa dele durante a campanha. O índice de referência de mercado recuou 1,62%, descendo a 100.460 pontos. Daqui a pouco a gente vai ter de novo mais uma festa dos 100 mil, abandonando na parte da tarde o viés positivo que marcou a primeira etapa do pregão, quando ele subiu até 103 mil pontos, quem acompanhou. Hoje a gente teve um volume de 31,8 bilhões de reais sendo negociados. Na Câmara, o presidente Rodrigo Maia afirmou que a reunião na véspera com o presidente foi uma decisão acertada que passa a mensagem de alinhamento e respeitar o teto de gastos em 2021. Teve ainda a situação de debandada, quer dizer, a gente tem aí um governo ainda instável, né? Mesmo que o presidente lute pela estabilidade. Após o fechamento, hoje vamos ter ainda uma enxurrada de resultados. Então, virão B3, JBS, Lojas Americanas, Cirela, Natura, Equatorial e Papéis Suzano. Em Wall Street, a ausência de avanço nas negociações sobre novos estímulos fiscais para a própria economia, né, dos Estados Unidos minou o S&P 500, o S&P 500 e o Dow Jones, enquanto o Nasdaq Composite subiu com a Apple atingindo 2 trilhões de dólares em valor de mercado. Né? Uau! O secretário dos Estados Unidos, o Steve Mnuchin, disse a presidente da Câmara, lá eles também estão com problema, Nancy Pelosi, que estava disposto a avançar com a ajuda contra a Covid-19 em algumas áreas, mas não no financiamento eleitoral. Bom, destaques, vou falar do que estão na nossa carteira. Via Varejo subiu 3,41, tá na nossa carteira. Magazine Luiza subiu 0,49, nossa carteira. BTOW vai ter balanço hoje, né? Valorizou 1,45. Eu acho que o balanço é positivo por ser e-commerce, então ele vai valorizar amanhã mais. Eletrobras está na nossa carteira, desceu 6,94, porque ele divulgou queda de 17% no lucro do segundo trimestre, indo a 4,6 bilhões de reais, apesar dos efeitos benignos da revisão das tarifas de transmissões, que ajudou o EBITDA a disparar a 7,78 bilhões de reais. À tarde, o presidente da companhia disse que a privatização da elétrica está sendo prejudicada em timing, porque a pandemia impõe a agenda ao Congresso, mas que as negociações estão em curso. Aliás, a Eletrobras, ano que vem, ela vai para a nossa carteira de empresas a serem privatizadas. Eu vou montar uma carteira só para isso, de empresas que serão privatizadas e, óbvio, vão ter uma valorização, óbvio, positiva, né? Valorização nunca pode ser negativa. O restante não nos interessa. Vamos falar de dólar. O dólar tem maior queda em 3 semanas, com o desmonte de posições. O dólar registrou a maior queda em 3 semanas frente ao real nesta quinta-feira, mas que mais do que desenvolvendo o ganho da véspera. O desmonte de posições que utilizava o câmbio como hedge, ditando um ajuste um dia depois de movimento entre executivo e legislativo em defesa do equilíbrio fiscal.
O dólar à vista caiu 1,56%, indo a R$ 5,36 na venda. Foi a maior queda percentual diária desde 22 de julho, que foi uma queda de 1,87%. E mais do que apagou a alta de ontem, né, que foi 0,70%, menos de 1%, quase 1% de ontem. Na B3, o dólar futuro recuava 1,31% às 17 horas, que foi para R$ 5,36. Vamos ver o que mais. A nossa carteira anual bateu hoje 104%, ela deu uma queda, né, mas continua a 104%. Perdão, ela teve uma subida de 1,70, que eu estava acostumado com 111, ela deu uma queda ontem, hoje ela subiu 1,70%, né? A nossa posição mais alta foi Via Varejo a 3,41, a mais baixa foi Eletro, que desceu 6,94. Então, num total aí, hoje, a nossa carteira que começou com 75 mil, nós temos um valor de mercado hoje de 160 mil. O lucro do dia foi de 1,70%, é praticamente o lucro do ano inteiro da poupança. Então, num dia, a gente consegue fazer a poupança do ano todo, dizendo que, né, não precisa falar nada, se a poupança demora 12 meses, a gente faz em um dia, né, é 1/365% de lucratividade. E o lucro total da nossa carteira é 82 mil. Ou seja, uau, 104% em 16 meses, resgate em dezembro. Da carteira de Small Caps eu não vou falar porque eu gravei, se dá uma olhadinha aí no YouTube à tarde, eu gravei Small Caps, era por volta de 2 horas, né? Tava lá 2,40% e eu expliquei ação por ação lá, então você pode dar uma ouvida lá, não vou estender por aqui. Bom, por enquanto, por hoje é só, né? Agradeço a paciência e nos vemos amanhã, sendo sexta-feira, e eu vou emitir os relatórios das empresas que estão subindo hoje nos sites. Vou fazer um estudo e mando para todos amanhã. Até amanhã, se Deus quiser, né?